Vasco e Cuiabá, quinta-feira em São Januário. O time voltou hoje aos trabalhos depois de uma partida muito pesada na 10ª posição. E esse jogo com o Cuiabá é importante para isso, para vencer, para crescer, para subir para 40 pontos, né? Não vai ultrapassar o Atlético, mas encosta ali. O Fluminense, se vencer amanhã, o Atlético Paranaense vai a 36, encosta no Vasco, então o Vasco tem que vencer esse jogo com o Cuiabá. E o Rayan foi liberado pela primeira comissão disciplinar. Ele foi julgado nesta segunda-feira da expulsão na Copa do Brasil, jogo que aconteceu lá em Curitiba. Ele cumpriu a suspensão contra o Atlético em Belo Horizonte e então está livre para seguir jogando no Campeonato Brasileiro. O técnico Rafael Paiva, no nosso vídeo anterior, recebeu críticas e recebeu elogios também. Eu senti pelos comentários mais elogios do que críticas ao jovem técnico do Vasco da Gama, que certamente aprendeu demais ou está aprendendo demais com essa experiência de time principal, de time que estava na Copa do Brasil e que ele pode recolocar numa Copa Internacional. O Vasco de Rafael Paiva pode jogar, neste momento, estaria jogando a Copa Sul-Americana. Por que não sonhar com uma pré-Libertadores? Dá tempo. E torcer para que um clube brasileiro ganhe a Libertadores e outro clube brasileiro ganhe a Copa Sul-Americana. Aí esses campeões, né, bem colocados no Brasileirão, abrem vagas no Campeonato Brasileiro para as competições, principalmente a Copa Libertadores da América. Da renda de sábado de 2.276.000 e mais alguns quebrados, Vasco ficou com R$ 1.200.000. E o Vasco soltou uma nota também explicando a questão dos ingressos, né, dos ingressos colocados à venda, e já traduzindo para você, aonde o Vasco chega é que hoje aumentou o número de parceiros, você aumenta o número também de ingressos para esses parceiros. A grande verdade é que o Vasco tem que fazer um outro estádio. Isso aí, meu amigo, a gente tem o maior carinho, eu sou apaixonado por São Januário, mas vai ter que colocar no chão. E o projeto do Sérgio Dias, né, ganhar vida. Então o Pedrinho está correndo atrás dos parceiros, após ter a aprovação da Câmara e do prefeito do potencial construtivo. A ideia era começar as obras agora em dezembro, mas por enquanto não temos nenhuma nova informação nesse sentido. Por falar no presidente Pedrinho, ele explicou por que bloqueou alguns torcedores. É que muita gente, ao invés de criticar com a educação, xinga, né? Então, xingamento na rede social fica feio, fica chato. E o Pedrinho saiu bloqueando alguns, segundo ele, porque estavam extrapolando. E ele sabe que o momento é delicado, ele sabe que o Vasco precisa crescer no Campeonato Brasileiro e que todo mundo sonhava com a classificação para as finais da Copa do Brasil. Eu trouxe essa informação ontem. Quem, né, for vice-campeão, leva R$ 51.135.000 a partir da terceira fase. O Vasco entrou na primeira fase, então você tem que botar aí mais 3 milhões. E o campeão vai levar 93 milhões. E se o Vasco fosse o campeão, além da vaga na Copa Libertadores da América, também levaria uma grana de quase 100 milhões de reais em cotas da CBF. O Verratti chegou a 30 gols, é hoje o grande ídolo desta torcida, e muita gente ainda cobrando do Felipe Coutinho, né? Felipe ainda não jogou aquele grande futebol que todo mundo esperava. Vasco, que depois do Cuiabá joga na segunda-feira com a equipe do Bahia. Esse jogo também em São Januário.
Então tem que aproveitar essas duas oportunidades para fazer 6 pontos e crescer no Campeonato Brasileiro também. Sobre a permanência ou não do Payet até o final do contrato do jogador, que termina no meio do próximo ano. Em alguns momentos o áudio ele dá uma pequena falhada, mas vale a pena você conferir. Faltou perna no segundo tempo. O Payet nem se fala, né? Entrou cansado. Você achou que o Payet entrou cansado? Baran, é complicado, cara, porque a gente fica ali e a gente fica assim, pô, cara, tem coisa que a gente não quer falar, né? Tem coisa que, pô, cara, eu não queria ter que falar isso aqui. Quando mandaram o Payet aquecer, eu falei, cara, o Payet tá aquecendo, você vê. E é nítido, é nítido. Eu, cara, que agora estive ao lado dele, eu que estive perto do Payet, o Baran, é nítido. O semblante de chateado que ele tá, parece que ele não tá num momento bom, talvez algum problema na vida pessoal que a gente não saiba, alguma coisa. O Payet não tá bem, cara. Senti que o Payet não tá legal, sabe? Eu vi o pessoal saindo no intervalo e o Fernando Leite, gestor de arenas do Vasco, diretor de arenas do CT, etc, do Vasco, tava na porta do vestiário cumprimentando os jogadores, sabe? Os jogadores passavam, pegavam na mão do Fernando, vamos. E na vez do Payet, o Payet veio com a mãozinha baixinha assim, sabe? Tocou na mão do Fernando e passou assim, cabisbaixo. Não parecia que o Vasco estava vencendo de 1-0 o jogo da semifinal, que já tinha igualado o placar. Não, o Payet estava meio barro, meio tijolo. Isso me chamou muita atenção. Me chamou muita atenção e me preocupou bastante, porque eu gosto muito do Payet. Eu venho, vocês sabem disso aqui. Quantas vezes aqui eu pulei na bala para defender o Payet, porque eu acredito nele. Mas esse contato com ele me fez... Cara, esse teu depoimento é muito importante, que você esteve do lado, né? Você acompanhou de perto, é bem diferente da imagem da TV, e aí não. Aí você traz, né, um testemunho de quem viu o Payet de perto por vários momentos. Você acha que o Payet está cansado dessa vida de Vasco? Cara, eu não sei se é cansado dessa vida de Vasco. Como falei, eu não sei se ele está com algum problema de caráter pessoal, familiar, que todos nós, né, passamos, são coisas da vida de todo mundo. Mas não podemos levar para o trabalho. Mas não podemos levar para o trabalho. Claro ainda mais quando você faz um trabalho coletivo. Ainda mais com a experiência que ele tem. Se ele está com problema pessoal e está levando isso para o trabalho, está afetando o coletivo, ele nem tem que trabalhar, porque ele passa a ser nocivo. Eu vou ser sincero ao torcedor. Eu conversei com pessoas ligadas ao Payet já tem alguns meses, né? Na época que o Payet estava resolvendo a questão de comissões que o Vasco devia. E me disseram que o Payet tinha alguns planos no Brasil e congelou os planos. Eu tenho a sensação, e aí não me foi dito isso, mas ficou a sensação de que o Payet deve deixar o Vasco em dezembro. Eu acho que existe uma grande possibilidade de que o Payet não fique para 2025. Primeiro, já está muito tempo fora de casa. Segundo, se o Vasco não for para a Libertadores, eu acho que não vai ser de interesse dele continuar aqui. Terceiro, eu acho que o Vasco já entende que ele não é um bom custo-benefício. O Payet custa, confirmado, 1,5 milhão por mês. Então, eu acho que dezembro esse casamento deve encerrar, Baran, sinceramente. Eu não estou falando o que eu quero que aconteça, tá? Estou falando o que eu acho que vai acontecer diante de tudo que eu já pude conversar até aqui. Tá aí, para o Edu Canelas, o Payet só fica no Vasco até o final deste ano. Uma situação delicada, um salário muito alto, 1,5 milhão por mês. O Vasco tem Payet e Coutinho e ambos os contratos terminam no meio de 2025. Bom, o Vasco pega o Cuiabá nessa quinta-feira e precisa dos 3 pontos pela torcida, que durante um bom tempo do campeonato calculava os pontos deste jogo, né? Quantas vezes nós falamos, não, mas o Vasco tem um jogo a menos. Com 3 pontos do jogo a menos, o Vasco chega a tal. Esse jogo a menos é agora, contra o Cuiabá. Precisamos vencer. Então, achei minha torcida vascaína. Ficamos por aqui com mais um vídeo. Eu peço que você deixe nos seus comentários o que você acha dessa situação aí do Payet, né? Será que o jogador estaria insatisfeito de permanecer na equipe do Vasco da Gama, né? O jogador aí que caiu muito de rendimento, vem aí teve problemas de lesões, né? Ficou afastado de alguns jogos, né? Por tratamento, lesões, e agora aí parece estar insatisfeito de permanecer no Vasco. O Vasco tem um grande problema aí no seu meio campo,
porque o Felipe Coutinho, desde que chegou, não conseguiu uma vitória ainda atuando pelo Vasco da Gama, e deixa muito preocupado, né? Porque o torcedor jogou todas as fichas, toda a expectativa no jogador, e até agora o Felipe Coutinho também não desencantou no Vasco, né? Parece que ainda não mostrou um futebol suficiente. Eu acredito muito que seja por ele ter chegado no meio da temporada, e acredito que na próxima temporada ele fazendo ali uma pré-temporada com a equipe, se dedicando mais nos treinamentos, tendo ali um período de treino junto com seus companheiros maior, né? Ele vai conseguir desabrochar ali um bom futebol, mostrar o bom futebol que ele tem. Então peço que você deixe a sua opinião. O que você acha sobre o Felipe Coutinho? O que você acha sobre o Payet também? O que o técnico Rafael Paiva pode fazer para fazer um Vasco forte, para conseguir aí beliscar uma possível vaga na Libertadores, né, na pré-Libertadores, já que poderemos aumentar aí de G6 para G7 ou G8. Então o Vasco precisa muito pontuar no Brasileirão para poder se aproximar dos clubes ali na parte de cima do Campeonato Brasileiro.